Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Cibele, sou confeiteira, especialista em bolos altos, elegantes e cobertos com buttercream. E hoje nós vamos bater um bolinho bem gostoso. Eu vou fazer esse bolo pro meu filho, que é o aniversário dele, e ele me pediu um bolo de formigueiro. E eu não poderia perder a oportunidade de falar um pouco mais sobre o método cremoso. Eu já falei sobre esse assunto aqui com vocês lá no mês de março, mas hoje eu quero novamente falar para quem não me escutou o que é o método cremoso. O que é o tal do método cremoso ou método amanteigado? O método cremoso é aquele que a gente bate a manteiga com açúcar até ficar fofo. Depois a gente coloca os ovos e só depois a gente faz a alternância entre os secos e os líquidos, tá? Qual é a grande característica do bolo amanteigado ou método cremoso tradicional? Eles são bolos firmes, porém eles são bolos macios, eles derretem na boca, eles têm um sabor maravilhoso de manteiga. Há quem faça com margarina, tá? Quando a gente faz com margarina, ele fica um pouco mais úmido. Eu não acho que ele fica tão estruturado, mas é uma opção. Eu também não acho que ele fica tão gostoso, mas é uma opção de você baratear o seu bolo, tá bom? Você pode fazer com margarina do mesmo jeito que eu vou fazer aqui com manteiga. Fica aqui comigo que eu tenho muita coisa para te passar e no final a gente vai ter uma receitinha muito gostosa, muito maravilhosa, tá? Vamos lá. Eu lembro quando eu era criança, a minha avó, ela ficava ali horas batendo um bolo. Primeiro ela batia o açúcar, ela pegava uma tigela grande, ficava ali com com uma colher de pau batendo. E aí depois que ela batia esse açúcar com essa manteiga, ela acrescentava a gema, né? Isso é minha avó, não sou eu. Aí botava a gema, e batia. Depois ela fazia uma clara em neve e colocava esta clara em neve, né? E aí o tempo passou, um dia eu perguntei à minha sogra, por que que bate tanto a clara em neve? Ah, não, porque minha mãe me ensinou e é assim. Tá bom, entendi. Eu entendi porque minha avó fazia aquele processo e entendi também porque minha sogra fazia esse processo. Mas na verdade é que a gente não precisa bater horrores, tá? Primeiro porque hoje em dia a gente não bate na mão, a gente usa uma batedeira elétrica. Mesmo que ela não seja uma planetária, você não precisa bater, por exemplo, numa planetária você vai bater ali no máximo 5 minutos. Tá? Para quê? Por quê? Porque ali vai dar tempo de fazer a emulsão. Se você bate demais aquilo ali, vai incorporar muito ar e a massa ela vai ficar muito quebradiça. Aí talvez você não consiga nem tirar da forma. Para um bolo estruturado, que é o que eu tô falando aqui, a gente não precisa bater muito, a gente não precisa incorporar, a gente só precisa emulsionar. E em 5 minutos, numa batedeira planetária, tá tudo bem. Em uma batedeira de mão, uma batedeira elétrica de mão, você batendo ali 10 minutos, porque eu sei que não é fácil ficar ali 10 minutos com a batedeira, já é o suficiente. Cibele, minha avó, minha mãe, minha tia batia com uma colher de pau. Tá tudo bem? Tá tudo bem, pode bater ali à vontade, tá? O importante é que emulsione, né? A gordura, que é a da manteiga, com o açúcar, para que esse bolo ele fique fofo, porém que ele fique firme, que o bolo amanteigado, quando é batido com a colher de pau ou quando ele é batido com a pá, ele se torna um bolo firme. Não confunda, bolo firme é bolo firme e bolo duro é bolo duro. A gente não tá falando de bolo duro, a gente tá falando de bolo firme, tá bom? O bolo amanteigado, eu posso te dizer que é um dos primeiros bolos, tá? Não sei te informar, não sei te dizer quando foi que surgiu esse bolo, porque, para quem não sabe, o primeiro bolo que surgiu foi o bolo pão de mel, tá? Mas isso é uma outra história, eu te conto em uma outra oportunidade. Mas esse bolo amanteigado, ele parte do bolo inglês, ou do pound cake, ou até mesmo do Victoria Sponge Cake, que são todos os bolos ingleses. Lá eles faziam e fazem as quantidades iguais. 400 gramas de farinha de trigo, 400 gramas de açúcar, 400 gramas de ovos, 400 gramas de açúcar. Eles têm todas as mesmas medidas. Por quê?
Porque o que acontece? Quando você está batendo o açúcar com a manteiga, você já está fazendo uma fermentação mecânica. Claro que nós somos modernos, contemporâneos. O que é que a gente faz? A gente acrescenta o fermento, que é uma fermentação química. A gente vai forçar uma fermentação, tá? Mas para os bolos básicos, os bolos raiz, como eu posso dizer assim, eles não têm fermento. Então, aqui, o que é que a gente coloca? A gente coloca um pouco de fermento para ajudar não é na estrutura, mas ajudar ele crescer um pouco. E qual é a quantidade de fermento que a gente usa? A gente tem um ensinamento de uma pessoa que eu acho assim maravilhosa, que conhece muito sobre químicas de bolo, que é a Joyce Galvão, que ela diz que 4 gramas de fermento para 120 gramas de farinha de trigo. Isso é regra? Tá fechado? Não, não tá fechado. Por exemplo, eu vou fazer uma receita aqui que vai ter 300 gramas de farinha de trigo. Eu vou usar 15 gramas de fermento. Eu poderia ter usado 12, tá? Se fosse bem certinho pela regra da Joyce. Mas eu prefiro usar 15 a 18 gramas para quê? Para que eu tenha um bolo mais fofo e para que eu não corra risco nenhum, porque ele é um bolo pesado, tá bom? Qual é a grande graça, né, do bolo do método espumoso? Ou qual é a grande mágica do método cremoso? Como ele é feito com manteiga, essa manteiga, ela tá em estado pastoso, né? Ela tá pastosa, ela tá em estado empomada. Quando ela vai para o forno, ela vai derretendo dentro desta massa. É por isso que fica essa maravilha. Então, é um bolo extremamente saboroso, um bolo extremamente aromático. Além dele ser muito macio, além dele ser muito fofo, ele, para mim, é o melhor bolo. Por que ele é o melhor bolo? Porque eu já tenho tudo que eu preciso, né? Eu tenho uma casquinhazinha crocante que eu adoro, eu tenho a maciez, eu tenho a leveza e, além disso tudo, eu tenho o sabor do bolo. E o melhor de tudo, para mim, que sou confeiteira de bolos espatulados em buttercream, ele me dá estrutura. Por que que ele tem essa estrutura toda? Primeiro porque a manteiga, ela endurece quando vai na geladeira. Mas um motivo que eu prefiro a manteiga do que a margarina. Então, eu fico muito mais tranquila para trabalhar com ele, tá? Um outro aspecto muito importante do bolo amanteigado eu posso fazer bolos esculpidos. Ele sai muito mais retinho, tá? E assim eu posso variar o sabor dele. Lembre-se, dos ingredientes de qualidade são muito importantes também. Agora, você pode estar me perguntando, ele é maravilhoso, mas qual é o erro que eu posso cometer quando eu estou fazendo um bolo de método cremoso? Bater o açúcar e a manteiga por muito tempo, tá? Você batendo demais ali não é interessante para que o bolo fique estruturado. Deixa eu só lembrar uma coisa a vocês, que tem outros vídeos, mas é bom lembrar que eu tô aqui o tempo todo pensando nisso. Para um bolo ser estruturado, além do modo de preparo, a escolha dos ingredientes, ele precisa descansar, tá? Por que é que a gente usa a pá, a raquete, ao invés de usar o globo? Porque o globo, ele vai incorporar ar. Quanto mais você bate com o globo, mais ar vai ter na nossa massa. Então, o bolo, ele vai ficar bem fininho, sabe? A massa dele vai ficar bem fininha, vai ter bastante ar, ele vai crescer muito, ele vai ficar muito fofo e muito leve. Então, esse bolo, quando eu for colocar ali em várias camadas, ele não vai suportar, ele vai quebrar. Porque quando você bate com o globo, a massa fica quebradiça. É por isso que eu não bato com o globo, tá? Por isso é que a gente vai bater com a raquete. A raquete, ele vai deixar um bolo fofo, mas um bolo firme. Então, o segredo de uma massa estruturada, neste caso do método cremoso, é essa raquete, ou então com a espátula. A de batedeira, Sibeli, vai fazer muito efeito? Não, em relação a essa aqui, ela praticamente não vai fazer efeito nenhum. Então, ali você bater 10 minutos, não tem problema nenhum mesmo. Vamos lá para outro passo, antes de começar a fazer o bolo. Outra questão em relação aos ingredientes do bolo você não pode colocar os ovos um a um. Por quê? Tem uma grande quantidade de gordura no bolo, né? Gordura, tem lá, vamos botar lá 200 gramas de manteiga e você vai botar o ovo a cada ovo. O que é que vai acontecer? Vai dar o aspecto de talhado. Então, o correto é você misturar
os ovos, né? A clara com a gema, você mistura e coloca dentro do creme batido. Evita que talhe. Vai evitar total? Não, porque essa parte de talhar, ele talha porque a quantidade de água é muito grande em relação à quantidade de gordura. Então, se a gente não emulsionar bem, ele vai talhar assim. Lembrando que não adianta você só quebrar os ovos, os três, e jogar aqui. Você vai emulsionar ali, né, a gordura da gema com a clara, que tem mais água, e vai colocar aqui, junto com o outro creme, tá bom? O ovo, ele precisa estar em temperatura ambiente. E o que é temperatura ambiente, Sibeli? Há um consenso que a temperatura ambiente gira em torno de 25 a 27 graus. Sibeli, aqui onde eu estou morando, tá 40 graus. O que é que eu faço? Você tira 10 minutos antes da geladeira os ovos e a manteiga. Não faça com manteiga gelada, não vai dar certo, vai ficar ruim, o seu bolo vai ficar pesado, tá bom? Então, ovos, manteiga e leite. Inclusive, esqueci de tirar meu leite da geladeira, peraí. Voltei. O bom é que assim, eu ia dar uma dica para você, é o seguinte, quando você esquecer no caso do leite, você leva no forno micro-ondas 10 segundos, tá? Você só não bota o leite gelado, ele vai diminuir ali a ação do fermento, de tudo, tá? O sucesso de qualquer bolo é o balanceamento da receita. Lembra daquela receita básica que eu te falei, que é dos ingleses, que é tudo a mesma quantidade? Então, a gente parte sempre dessa base. É uma base que eu sempre falo e que eu sempre estou falando nos vídeos todos, eu sempre igualo a quantidade de açúcar com a quantidade de farinha. Sibeli, mas vai ficar muito doce. Aí eu vou te dizer novamente, não, ele não vai ficar muito doce, ele vai dar estrutura, porque o açúcar não serve só para adoçar. Ele serve também para dar estrutura e dar umidade na nossa massa. Sibeli, eu não quero colocar a mesma quantidade de farinha de trigo com a mesma quantidade de açúcar. Como é que eu faço? Olha, como é que eu faço aqui na cozinha afetiva? Eu coloco ali pelo menos 80% da quantidade da farinha e sempre dá certo. Sempre, 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 tá? O que você tem que desconfiar é se o açúcar estiver muito elevado da quantidade de farinha. Por exemplo, se tem lá meio quilo de farinha e tem 700 gramas de açúcar, aí é estranho. Então, o açúcar tem que se igualar à quantidade da farinha de trigo. O do fermento, eu uso a quantidade que eu vi lá na Química dos Bolos, que é 4 gramas para 125 gramas de farinha de trigo, tá? O líquido, eu posso te dizer que ele é opcional, porque no Vitória Sponge Cake praticamente não vai líquido. Claro que o líquido vai dar maciez no bolo, que é o caso do leite. Você pode usar suco de laranja, suco de limão, você pode usar qualquer líquido dentro da sua receita, inclusive água. O leite é bom porque ele tem proteína e ele vai trazer várias características importantes para um bolo, tá? O que é que eu tenho mais para falar para vocês aqui? A quantidade na hora do balanceamento, a quantidade dos ovos. A quantidade dos ovos a gente equipara com a quantidade da gordura. O que é que acontece? Se eu vou colocar lá 200 gramas de manteiga, eu posso equiparar esse valor na quantidade de ovos, ou seja, eu vou colocar 4 ovos, que vai ser a receita que eu vou fazer aqui. Eu vou parar de conversar e vou partir para a receita para vocês entenderem melhor, tá? Porque eu já tenho uma aula completa sobre método cremoso. Eu tenho uma aula de método cremoso e eu também tenho uma aula de método cremoso reverso aqui no canal. Detalhe, não esquece do sal. O sal, ele é um realçador de sabor e ele vai ajudar a você realçar o gosto da manteiga, o gosto do leite e tudo que tiver dentro da batedeira. Sibeli, mas por que a confeitaria não usa manteiga com sal, já que a gente vai precisar colocar sal? Pelo seguinte, a indústria, ela coloca a quantidade de sal que ela quer ou que a legislação permite, que se eu não me engano, são 2%. Na confeitaria, a gente prefere nós mesmas colocar a nossa quantidade
de sal, para que a gente consiga ter um controle. O bolo vai dar errado? Não. O bolo vai talhar? O bolo não. Não é por isso que vai talhar. É só a questão da gente conseguir ter um parâmetro. É a mesma coisa do fermento na farinha de trigo. Confeiteiro não precisa de fermento na farinha de trigo, porque a gente quer saber a quantidade que a gente está colocando, tá bom? Então, vamos lá, o bolo na prática, né? Vamos lá fazer um bolo na prática. Então, eu vou usar o batedor de raquete. Eu acho que essa não é nem daqui. Nós vamos colocar aqui nesse bowl a quantidade... Deixa eu ver se eu tenho essa receita aqui. Deixa eu ver se eu coloquei essa receita aqui. Senão eu faço de cabeça. Eu prefiro olhar pela receita, mas posso fazer de cabeça também. Vamos lá. Como é que a gente faz um bolo de método cremoso na prática? A partir de agora é só a receita, você vai aprender comigo e eu tô fazendo o bolo do meu filho. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ler a receita de cabo a rabo. Ou seja, você precisa ler toda a receita, tintim por tintim. Depois que você ler a receita, você vai separar os ingredientes que estão aqui, tá fermento, tá o chocolate, tá tudo. Você vai separar os ingredientes e você vai separar os utensílios. Neste caso, eu vou precisar de uma batedeira, eu vou precisar de uma balança, eu vou precisar de formas, vou precisar de um fouet, que eu sempre uso fouet para tudo, vou precisar de uma espátula, eu vou untar com desmoldante. Então, tudo que eu preciso, ele precisa estar à vista, eu preciso testar o fermento. E a primeira coisa que eu fizer, depois disso tudo que eu disse para vocês, eu preciso ligar o forno. O forno de casa, ele demora em torno de 10 minutos para chegar a uma temperatura média. E o que é a temperatura média no forno de casa? É 180 graus. Eu disse em uma outra aula que tem aqui, que é um item básico para você ter na sua confeitaria, dentro da sua casa, é um termômetro de forno, tá bom? Então, eu vou ligar o meu forno é por convecção, ele esquenta muito rapidinho, mas eu já vou ligar só para dar o bom exemplo, tá bom? Em forno de convecção, eu uso 170 graus, normalmente os bolos dão ali na faixa de 50 minutos, tá? Então, depois disso aí, nós vamos untar as formas. Vamos lá. Eu tenho aqui duas formas de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Eu vou fazer nessas duas formas aqui e eu vou colocar no máximo 600 gramas em uma e na outra. O que sobrar, eu faço cupcake, eu faço bolinho. Mas eu vou fazer desse jeito aqui. Eu nunca coloco mais de 620 gramas, nunca. Boto 600, 620, tá? Mas nunca mais do que isso, para que ele não fique muito tempo no forno, ele não crie uma casquinha, ele não resseque. E eu sempre fiz assim, dá super certo. Quando é numa forminha menor, eu vou dividir em 4, aí eu coloco ali na faixa de 250 gramas, 220. Aqui é o desmoldante, eu super indico essa marca, tá? Você pega uma distância, ó. Lembrando que para bolos festivos, você não precisa untar as laterais. Você poderia aqui colocar untar com manteiga ou com margarina. E você também poderia colocar um papel manteiga, ó. Tá aqui. Não coloca muito desmoldante, senão o bolo ele fica sambando. Depois que eu unto, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar ao preparo do nosso bolo. Então, eu vou colocar aqui na minha batedeira, em cima da minha balança. Vou fazer a tara. O que é a tara que eu vou fazer? Eu vou pesar a balança e deixar ela zerada. E eu vou colocar a minha manteiga. Na minha receita que eu fiz ali, eu peço 200 gramas de manteiga sem sal. Vamos lá, vou pesar tudo aqui. Essa aqui é a manteiga do jeito que eu guardo. Ela precisa estar em ponto de pomada. Esse bolo vai ser um bolo muito gostoso, que eu adoro. E outra coisa, gente, vocês não precisam só fazer bolo de chocolate e baunilha para aniversário. Você pode fazer de cenoura,
mesclado, formigueiro, como eu vou fazer isso aqui agora. Você pode fazer o bolo que for para ser festivo. Passou um pouquinho, não, a massa vai ficar muito pesada se botar muita gordura. Pronto. Tá vendo? Essa espátula aqui, ela é maravilhosa, por isso. Aí agora eu vou colocar o meu açúcar, taro de novo. Eu vou usar um açúcar refinado, porque ele tem uns grãozinhos menores, aí então eu vou precisar bater, eu vou bater menos, aí ele vai ficar menos fofo e mais firme. Eu vou colocar aqui 300 gramas de açúcar refinado. Não se preocupe, esse bolo não vai ficar doce, pelo contrário, ele vai ficar maravilhoso. Ele vai me dar uma hiperestrutura. Cai um pouquinho mais, eu tiro. Vamos lá. Eu só quero 300, certinho eu quero. Pronto. Tudo à mão. E agora eu vou bater por 5 minutos. Dessa vez, eu não vou bater só por 2 minutos, porque não é só um bolo para demonstrar, é um bolo de verdade, que vai fazer parte de uma festa. Então, eu vou bater durante 5 minutos, tá? Provavelmente eu adiante esse vídeo. Então, se você estiver assistindo depois, se você não estiver aqui ao vivo comigo, vamos lá, 5 minutinhos. Parei um pouquinho aqui a batedeira para dizer a vocês que a batedeira só faz 70% do nosso serviço. Os 30% nós precisamos fazer. E como é que a gente faz isso? Ajudando ela com a espátula. A gente pega e vai tirar do lado. Até mesmo porque essa minha batedeira aqui, ela é grande. Então, eu preciso dar uma ajudinha a ela. Eu acho que eu vou precisar bater um pouco mais do que 5 minutos. Então, fiquem aí, não saiam. Pronto. Batemos na velocidade máxima durante 5 minutos. Eu vou mostrar a vocês como foi que ficou esse creme, tá? E aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai misturar, fazer aquele processo que eu falei no início do vídeo, que é misturar os ovos. Vou voltar aqui a batedeira, esse creme tá ótimo. E aí, eu vou colocar os ovos, tá? Na minha receita aqui, ó, o meu forno disse que é rapidinho. Ele demorou menos de 10 minutos. Nessa minha receita aqui, eu vou usar 200 gramas de ovos. Normalmente, um ovo pesa 50 gramas, tá? Normalmente. Sibeli, se der ali 210, 220, tem problema? Não, não tem problema. Agora, se der mais do que isso, se for um ovão, eu acho que o grande problema é quando o ovo é muito pequeno. Mas vamos lá. Eu vou fazer de um jeito aqui, que eu sempre faço, que é para não correr riscos. Ó, esse aqui deu 57 gramas. Quebra na vasilhinha por fora, coloca. Vai dar 4 ovos, eu vou pegar o outro ali. Ah, tá aqui pertinho. E aí, eu vou emulsionar, né? Eu vou emulsionar a gordura da gema com a clara, que é praticamente água. Aqui, pra mim, deu 225. Eu tive uma professora que, com certeza, ela ia tirar os 25. Eu não tiro. Eu acho desnecessário, assim, quando você vai fazer um outro tipo de preparação, mais para bolo, realmente isso... Porque depois você vai botar onde? Ó. Aí eu emulsionei, tá? Porque aí, o que vai acontecer? Já tá emulsionado a água com a gordura. Então, quando eu misturar aqui nessa gordura, não vai talhar. Por quê? Porque vai equivaler a quantidade de gordura com a quantidade de água. Vamos lá, ver se mudou alguma coisa. Porque ela dizia assim ainda, se não emulsionar, o peso dá errado, ó. Deu 224, diminuiu 2 gramas, que com certeza tá aqui no meu fouet. Você tá vendo por que eu precisava do fouet aqui neste momento? Então, tá aqui a espátula, eu vou ligar a batedeira. Gente, esse passo aqui é muito importante. Esqueça aquela história de ovo fedendo, ovo isso, ovo aquilo. O ovo...
Ele não tem cheiro. Acredite, se o ovo é novo, o ovo não é para estar com cheiro forte. Então, assim, você só vai misturar, você não vai emulsionar nada. O bolo fica duro se emulsionar demais, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar em 2 ou 3 etapas os ovos, só para misturar. Uma etapa. Duas etapas. Eu vou ajudar minha batedeira com a espátula. Ela é funda. Eu vou tirar aqui das paredes. Esse ovo, apesar de ser um ovo que a gente chama de ovo de granja branco, ele deixou até meio amarelinho. Pronto, eu não preciso bater demais isso aqui, tá? Eu já bati o suficiente, que era só para misturar. A parte que eu tenho que bater, 5 minutos se for na planetária, ou 10 minutos se for numa batedeira de mão, ou 15 minutos se você estiver batendo com a espátula, já foi. Que é a parte do açúcar com a manteiga. A parte dos ovos você só vai misturar. Agora você vai pesar o leite. Vai pesar o leite, Cibele? Vai. Neste caso aqui, dá a mesma coisa. De pesar ou ver em ml. Ou medir, né? Vamos lá, quanto de leite eu preciso? Eu vou precisar de 200 gramas de leite líquido. Ou leite de coco, neste caso. Eu vou usar o leite líquido porque eu já tenho bastante manteiga. Mas você pode colocar aqui metade, metade. E nesse leite líquido aqui, você pode colocar, por exemplo, uma baunilha, você pode colocar uma raspa de laranja, mas como eu vou fazer um bolo formigueiro, eu não preciso, eu vou colocar só o leite. Deixa eu ver se eu tenho uma pasta de baunilha aqui. Tenho. Vou usar essa pasta de baunilha. Eu não sou muito fã dela, mas eu vou usar ela. Se ela abrir. Ah, Jesus. Como é que... Pronto, abriu. Eu não sou fã dessa marca. Eu espero que vocês não estejam vendo para não ficar falando mal de marca nenhuma. Eu prefiro meu extrato, mas meu extrato acabou. Deixa eu misturar. Misturei. Aqui tá meu líquido. Agora eu vou pesar minha farinha de trigo. Vamos colocar aqui. Vou tarar. Vou colocar a minha farinha de trigo, que já tá aqui perto de mim. Quanto é que eu preciso de farinha de trigo? Vai ser o peso parecido com o açúcar, não é isso? Eu vou colocar 300 gramas de açúcar, ó. Sibeli, eu preciso peneirar essa farinha de trigo? Não, você não precisa peneirar. A não ser que você esteja com a farinha de trigo de procedência duvidosa. Eu, na outra aula, eu estava dizendo aqui que não precisava e alguém disse no chat, ah, a minha vem cheia de grumos. E eu, na verdade, eu nem acreditei. E aí, para pagar minha língua, eu fui no mercado uns dias atrás, bem quando teve o início da guerra da Ucrânia, e eu não achei a farinha de trigo que eu gostava e comprei o de uma marca, que quem quiser saber o nome da marca, escreve aqui embaixo. Nossa, ela estava cheia de grumos, então eu tive que ficar ali com 5 quilos de farinha de trigo peneirando o tempo todo. Mas no normal, farinha de trigo de procedência, você vai usar um fouetzinho para liberar aqui os gruminhos dela e deixar ela aqui soltinha, tá? Você vai colocar o fermento, eu tenho 300 gramas, né? E aí eu coloquei aqui na minha receita 18 gramas, mas eu não vou colocar 18 gramas. Eu vou colocar 12, vou botar 15 gramas, tá? Vamos lá. Sibeli, me diz aí quanto é a colherzinha. Vamos lá, 5 gramas é essa aqui, ó. 4 gramas.
Então, eu vou botar 3 dessa, né? Você quer ver eu medindo, né? Vamos lá. Você pega aqui. Você vai nivelar, ó. Nivela. Aqui. Aqui eu já tenho 12 gramas. Eu quero 15, então eu vou botar, foram 3 colheres de chá e meia. Nivelo de novo. Depois assistam aí o meu vídeo dos ingredientes, dos materiais. Pronto. 15 gramas de fermento. E eu vou colocar também uma pitada de sal. Tem uma colherzinha desses conjuntinhos que é uma pitada. Então, eu venho aqui e coloco aqui. Pego o meu fouetzinho e misturo. Tá? Tá aqui misturadinho, não precisou de nada de peneirar. Você não precisa peneirar. Aí, a gente vai trabalhar agora. O que é que a gente vai fazer? A gente vai alternar os secos com o líquido no creme, tá bom? Essa fase aqui, ela é muito importante, porque você não pode bater muito para não desenvolver o glúten. O que é glúten? É a proteína da farinha de trigo. Então, você vai misturar de forma delicada. Tem algumas batedeiras que você consegue fazer isso na batedeira, quando ela tem ali, bem levezinha. A minha é muito potente. Não consigo, não confio. Então, eu prefiro fazer isso na mão, tá? Tá aqui o meu creme. Meu creme maravilhoso, ó. Ah, um ponto bom aqui de ver, ó. Eu não sabia que era bom de ver. Tá aqui. Eu vou colocar aqui em 3 etapas. Coloca a farinha de trigo com o sal e o fermento. Peraí que eu esqueci de uma coisa. Vou misturar, deixa eu misturar logo aqui, não vai ter problema. Misturo de baixo para cima, vai fazendo um 8. E aí, você coloca o líquido. O que é que faz a farinha de trigo ficar elástica? Mexer demais. Principalmente quando coloca o líquido. Então, a gente coloca ali uma parte e vai. Sibeli, você não quer fazer isso com fouet? Não precisa não. Ó. Quem adivinha aí o que foi que eu esqueci? Se é um bolo formigueiro, o que é que tá faltando? Pronto. Eu já fiz essa primeira misturada. Eu vou pegar aqui o meu granulado para eu não esquecer. Eu vou colocar 100 gramas de granulado. Vamos lá? Vou pesar. Eu vou pesar aqui em cima, ó, para não sujar mais nada. Ligo ela, taro e vou colocar 100 gramas. Esse aqui é chocolate meio amargo. Eu quero deixar ele bem formigueiro. Pronto. Vou misturar. Ó, agora eu já descobri que é daqui que vocês conseguem ver. E agora eu vou terminar a minha mistura aqui. E o forno lá ligado, gastando energia. Coloco aqui, ó. Sem medo. Misturo. Agora já dá pra misturar melhor. De baixo para cima. Não é mingau, então você vai de baixo para cima. Coloco o líquido. Já vou terminar o líquido. Não é tanto líquido assim. Ó. Gente, eu amo bolo formigueiro. E quando ele é assim do método cremoso, eu amo mais ainda. Ó, olha para essa massa. De baixo para cima. Vai até misturar tudo. Na mão é muito difícil você deixar ele pesado. Porque você não consegue bater ele muito rápido, sabe? Só se você demorar muito. Mas do jeito que eu tô fazendo aqui, vai lá no fundo, ó. Pra ver se não tem nada. E tá aqui. Nossa massa. Ficou uma massa maravilhosa. Vamos pesar a forminha. E vamos colocar 600 gramas. Ó. Bem amanteigado. Ó,
626. Vou tirar um pouquinho porque eu não quero. Pronto, 604. Vamos na outra. A mesma coisa. Lembra que eu disse que eu colocava entre 600 e 620? Então, eu decidi que eu vou completar de lá, porque vai sobrar tão pouquinho, eu não vou conseguir nem fazer o cupcake. Então, eu vou completar aqui mais 20 gramas. Não faz muita diferença, não. Acho que só não pode passar disso. Pronto. Deixa eu lavar minhas mãos. Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 50 minutos, tá? O meu já pré-aqueceu há muito tempo, porque ele é um forno de convecção, mas ele vai ficar aqui na faixa de uns 50 minutos. Só um pouquinho que eu volto. Vocês me viram mexendo ali no forno, ele já tinha começado a contar o tempo, eu só ajustei ele para 50 minutos. Deixa eu falar algumas coisas para você aqui, ó. Quando é que este bolo está pronto? O primeiro passo para você saber que um bolo está bom, ou que está ficando pronto, ou que está pronto, é você sentir o aroma dele em todo o ambiente. Quando você sentir o cheirinho do bolo, você já vai perto pro bolo, você já vai fazer o toque. Depois que você fizer o toque, se ele não estiver voltando, ele não tá bom. Quando ele tá bom, você toca e ele volta. Aí sim você faz o teste infalível, que é o teste do palito, tá bom? Com quanto tempo, Sibeli, eu posso abrir a porta do forno? Eu normalmente abro quando eu abro, né? Porque eu sempre espero o aroma do bolo tomar conta da casa para eu abrir a forma ou o forno. Por quê? Porque o forno, a massa, na verdade, tá com o fermento. O fermento tem gás carbônico, né? Vai gerando ali uma reação, o bolo tá crescendo, tá crescendo. Quando ele começa a cheirar, isso quer dizer que todas as reações já aconteceram. Então, quando eu abro a porta do forno, não vai diminuir essa ação do gás carbônico. Então, eu já posso abrir quando estiver cheirando. Mas, se eu tô agoniada, se eu tô insegura, que não é o nosso caso, metade do tempo ali, por exemplo, eu botei com 50 minutos, né? Que é o normal que eu já testei para assar um bolo aqui. Quando eu tiver ali entre 25 minutos, 30 minutos, eu já posso. Eu prefiro abrir só quando eu já estiver sentindo o cheiro do bolo, porque eu tenho certeza que esse bolo não vai murchar. Porque o que acontece? Quando você abre a porta do forno, todo o ar que tá dentro da cozinha vai para dentro do forno. E aí, aquelas bolinhas ali vão, vai diminuindo. Então, talvez ele não fique na altura, no tamanho, né, que você se planejou. Depois que ele sai do forno, você vai colocar ele sobre uma grade para esfriar. Sibeli, eu não tenho grade e quero fazer o bolo hoje. Você vai colocar aqui, ó. Você pega a sua forma, coloca ela aqui e deixa ela amornar. Você não vai desenformar o bolo quente e nem o bolo frio. Quando você conseguir tocar na forma, você já pode virar. Você vai pegar uma espátula. Você vai passar aqui rente a parede da forma, não vai encostar no bolo. Claro, vai encostar de qualquer forma, mas não é empurrando o bolo. Você vai empurrar a parede da forma e vai virar em um cake board de isopor, num prato. E aí vai deixar continuando ali esfriar em cima de uma grade. E por que essa tal dessa frescura de esfriar em cima de uma grade, já que eu esfriei meu bolo o tempo todo em cima da pia? Porque o ar vai circulando. Se o ar circula, o bolo, o que é que vai acontecer? Ele vai durar mais.
Ele vai perder, ele vai ter uma durabilidade maior. Ao invés dele durar um dia, ele vai durar 5 dias. Mas não é porque ninguém vai comer, não. É porque, como a gente, quem trabalha com bolo festivo, a gente faz o bolo num dia, só decora, só monta no outro dia e só decora no outro dia. Então, assim, é um processo de quase 3 dias. Se a gente não faz esse processo, ele vai ficar úmido. Úmido de água mesmo, que vai criando um vapor aqui, e aí passa pro bolo e o bolo pode estragar mais rápido, tá bom? Depois que esfria, você pega um saquinho de congelamento, você embala ele e você guarda. Você tanto pode deixar dentro da geladeira, como você pode congelar ele por 3 meses. Dentro da geladeira fica 5 dias, e na bancada de um dia para o outro, que ele não vai perder, tá? Se ele ficar sem o saquinho ou sem embalar, ele vai ressecar. Como é que ele resseca? A umidade vai saindo de dentro do bolo. E aí ele pode ressecar, tá? Outra coisa que eu quero dizer para você é: não embale bolo quente, tá? Não é legal, não embale. Vai por mim. E aí depois que ele foi embalado, ele precisa descansar por no mínimo 8 horas, tá? Ele precisa, por exemplo, ele tá todo alvoriçado, né? E aí depois ele precisa se acalmar, ele precisa se aquietar, para depois a gente nivelar ele, para depois a gente colocar o recheio nele e fazer todo o processo que é um bolo de festivo, um bolo de casamento, um bolo de batizado, um bolo com não sei quantos andares, 5, 6, 3 andares. Então ele precisa de descanso. Se você fizer esse bolo do jeito que eu tô te dizendo aqui, eu tenho certeza que você vai fazer bolo de 2, 3 andares sem se preocupar. E detalhe, sem fazer bolo duro, tá? Então, gente, muito obrigada. Estou muito feliz por você estar aqui comigo. Fiquei muito feliz de você me acompanhar até aqui. Eu espero que eu tenha acrescentado alguma coisa na sua vida. Espero que você faça bolos lindos, estruturados e que você possa fazer o maior sucesso com bolos de andar na sua região. Um beijo. Obrigada. Tchau.